Este sétimo e último vídeo da série sobre a saúde psicológica de pastores tem como proposta trazer um apanhado do que já foi discutido e trabalhado aqui e ainda também apontar algumas possibilidades do trabalho de psicólogos, pesquisadores, da igreja e auxiliares da liderança de como atuar e promover tanto a prevenção da saúde mental como o cuidado de lideranças que estão aí no fazer pastoral. Pensar isso é compreender primeiro que o pastor precisa de ajuda. É importante que os pastores entendam que a sua vida precisa de ajuda. Isso é muito difícil porque os pastores estão sempre acostumados a ajudar, os pastores estão sempre acostumados a ter respostas, os pastores sempre trazem no seu dia a dia um trabalho onde a relação com a igreja ela está muito mais dada no fazer, no dar, no oferecer, do que na questão de receber o apoio. Compreende-se também que essa cultura do pastor saber de tudo é uma grande dificuldade no trabalho. Não só saber de tudo, mas poder tudo ser sempre a questão e a figura do pastor, aquele que vai conseguir sanar todas as dificuldades, quando na verdade não é assim. Isso acontece porque essa construção de um ser, ou de um ente, ou de uma identidade de alguém que é salvador de todas as coisas, faz parte da cultura ocidental. Só que para a igreja, essa figura é o Jesus Cristo. E o pastor, ele é um servo nesse processo eclesiástico, trazendo aqui uma discussão teológica. Isso é preciso ser compreendido pela liderança até para as questões relacionadas aos sentimentos, para que assim compreenda que o ministério pastoral tem início e fim. Isso também é uma questão que tem que ser discutido sobre a liderança, porque é preciso compreender o fim do ministério pastoral. Quando se encerra esse ministério? Não adianta trazer uma discussão sobre o cuidado da saúde psicológica se encontraremos pastores que constantemente estarão morrendo no púlpito. Quando eu falo morrendo no púlpito, eu quero dizer encerrando o ministério, passando a igreja somente após o fim do seu ministério no sentido de vida também. Então, o pastor vem a falecer e aí sim se passa a liderança daquele pastor. Essa não é a identidade que o Novo Testamento apresenta. A relação de uma liderança é saber o início e o fim também do seu trabalho eclesiástico. E essa questão também é muito problemática, porque com isso os pastores vão adoecendo, porque a natureza tem a sua limitação no corpo humano em si. Existe uma fase onde se encerra a disposição, a condição mental, as questões emocionais tornam-se mais frágeis, porque o pastor tem agora a sua vida debilitada por conta da idade. E isso é muito difícil por causa que a liderança não teve essa construção histórica de compreender quando deve se encerrar o ministério. Essa relação também ainda se avança na questão dos pastores terem um apoio emocional e também ter um apoio de alguém que faça parte da sua vida nas questões relacionadas ao cuidado com a saúde emocional e psicológica. Esse alguém seria um amigo, este alguém seria um psicoterapeuta, este alguém seria um grupo de pessoas que ele possa chegar e confiar sobre as suas necessidades pessoais, existenciais e psicológicas. Quando eu falo necessidades psicológicas, é do cuidado sim com a psique, é o cuidado com a saúde emocional, é o cuidado com o seu bem-estar pessoal. E isso também ainda agrava-se quando o ministério pastoral não tem um horário, não tem um cronograma de trabalho. E eu sei que as emergências elas acontecem comigo, acontecem com outros profissionais da área da saúde, acontecem com as pessoas de várias áreas do mercado de trabalho, mas é preciso também entender que existe também um cronograma e ele deve ser pelo menos minimamente seguido. É o pastor ter o dia de descanso, é o pastor ter um período de férias, é o pastor ter um momento com suas relações familiares, é o pastor ter um momento com sua esposa, é o pastorado também ser exercido com cuidado para este pastor. E isso também, muitas vezes, tem agravado a saúde psicológica de pastores, que além de não ter um tempo de folga, não ter dias de férias, ainda não se tem uma rede de apoio na saúde emocional, na saúde psicológica e também que já possa indicar para o pastor quando será o fim do seu ministério pastoral. E o fim do ministério pastoral, eu falo do fim do exercício do ministério, o fim de realizar o trabalho eclesiástico. E este é um assunto que estamos pontuando aqui, mas ele é sempre muito difícil.
porque historicamente você encontrará essas questões do ministério pastoral sendo discutidas mais em questões políticas eclesiásticas e não numa questão relacionada à necessidade desse pastor compreender isso. Pode ser que a questão episcopal, trabalhada na Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, como forma de governo, seja algo a ser discutido ainda. Será que este modelo, de fato, é o ideal para o cuidado com os pastores? Será que este modelo culturalmente não traz para os pastores maior possibilidade de adoecimento e questões relacionadas à dificuldade até junto à sua família e à congregação? Esse outro aspecto a ser debatido ainda deve ser muito aprofundado em estudos e também entendido por parte da liderança da igreja, da própria comunidade, como poderia ser tratado melhor essa questão. Pensar também ainda na compreensão dos pastores como pessoas que precisam de ter o mínimo possível de apoio para realizar o trabalho. O modelo assembleiano, a qual se distribui em congregações, campos, depois setores, a liderança geral da igreja, na sua centralidade da sede, também é um modelo que deve ser compreendido na questão da distribuição e da organização melhor, no sentido de contemplar necessidades atuais frente ao apoio aos pastores nas congregações. O que eu quero dizer é que aponta-se claramente que, por haver trabalho duplo na função do pastor, de dirigir uma igreja, do trabalho secular, o trabalho para a igreja se torna ainda mais difícil e o pastor tende a adoecer mais ainda por conta das questões relacionadas a ter dupla, tripla jornada de trabalho. Os pastores estão submetidos cada vez mais a atividades mais longas e estas são a exigência que a igreja traz para si. São as questões conflituosas que ele vai ajudar a respeito de casais, a relação de pai, filho, filha, mãe, mãe, pai. Isso é sempre muito difícil no trabalho, junto do pastor. Ainda mais tendo a função de pregar, de estar realizando orações, visitas. O pastor vivencia, como nós já falamos aqui, momentos muito díspares na sua vida. Os pastores, eles são homens e mulheres também no pastorado, que pela manhã eles realizam muitas vezes um culto fúnebre e à noite celebram um casamento, apresentam uma criança à noite para a igreja e na semana também divulga que o membro faleceu. Isso muitas vezes carregado de emoção. O pastor muitas vezes tem que lidar com todas essas circunstâncias. Lembro aqui de pastores no exterior, a qual eu realizei trabalho de pesquisa, que os mesmos cuidavam da questão de apoio aos membros que estavam tendo bebês, ou então ajudando e realizando atividades junto a questões funerais. Todas essas relações, elas sempre foram bem difíceis para o ministério pastoral e continuam sendo ainda mais difíceis agora com questões socioemocionais que os membros apresentam de adoecimento por conta de um mundo que infelizmente tem se patologizado por conta de uma vida social extremamente frenética, cansativa, exaustiva, onde as questões materiais são cada vez mais exercidas e exacerbadas por conta das pessoas como prioridade no seu viver. E essas situações fazem com que o ser humano venha a adoecer. Ainda, por fim, é importante mencionar a importância dos pastores tratarem essa temática a partir dos assuntos e de leituras da psiquiatria e da psicologia. Não tenho dúvida que aspectos da ciência, da religião, da teologia e de outras áreas podem colaborar muito para a promoção da saúde mental, a conscientização, para cuidar da saúde, mas a psicologia e a psiquiatria são as áreas responsáveis com propriedade para apontar sobre a importância da saúde mental no cuidado e na prevenção desta. É importante valorizar esses profissionais, estar atento nesse cuidado com estes profissionais e ainda estar buscando constantemente ter uma leitura ou aprender mais sobre essa temática a partir dessas lentes científicas. E por fim, falar que o trabalho com a saúde psicológica de pastores, ele é algo que ainda precisa ser muito discutido e debatido. Não é algo que é simples, não é baseado em senso comum, não pode ser baseado apenas em questão de crença, não é algo que está na Bíblia, não é algo que está na teologia, é algo que está relacionado à saúde psicológica dos pastores como seres humanos. Embora a Bíblia sim traga ali algum apontamento de cuidar da saúde mental, da saúde emocional, da saúde física, que você pode compreender disso sobre expressões paulinas, como tem cuidado de ti mesmo, ou então sobre o momento de descanso que é exigido, que é necessário para os homens e mulheres. Mas a saúde psicológica, ela tem que ser compreendida como um pastor, como um homem, a pastora como mulher, como pessoas que precisam de ajuda, por serem seres humanos, por serem pessoas que necessitam
de apoio e precisam ter um tempo para cuidar de si. E aí compreenderemos que o pastor, cuidando de si, saberá cuidar melhor da membresia. Ele tendo um bem-estar para ele, a igreja estará em bem-estar. Se a igreja estiver passando por dificuldades, homens e mulheres que estão muito bem cuidados de si poderão lá e fazer um grande trabalho, mudar a história de uma congregação, de uma comunidade. Mas se um pastor não estiver bem, e mesmo que aquela igreja esteja bem em todas as suas áreas, ela passará por graves dificuldades, como eu apontei nas minhas pesquisas e tenho observado na carreira também de estudo e quando exerce o ministério. E você poderá ver isso também em outras situações, porque aquele pastor não estava bem e ele precisava de ajuda. E isso não foi compreendido muitas vezes nem por ele e nem pela liderança que auxiliava ou pela igreja. Então é preciso compreender que, estando bem o pastor, estará bem o rebanho e a comunidade a qual ele pastoreia. Porque o pastor, nesse processo, é uma figura frágil e ele precisa de apoio e de ajuda. Por isso que o texto bíblico é tão claro em falar que forte e poderoso é o nosso Deus. É o apóstolo Paulo a falar sobre o pastor e dizer da necessidade de buscar em Deus essa fortaleza, esse refrigério, essa ajuda e também em outras pessoas que possam ajudar no trabalho eclesiástico. Jesus, compreendendo isso, tinha seu tempo também de cuidado para si, como de cuidar das outras pessoas. O pastor está bem, a pastora está no bem, a igreja estará bem, ou caminhando pelo menos no trabalho eclesiástico, vencendo as dificuldades, porque está fazendo um trabalho onde um homem e uma mulher também estão cuidando de si. Pense e reflita sobre cada vídeo que foi trazido aqui. Pastor, não hesite em buscar ajuda. Pastora, não hesite em dizer que você precisa de uma ajuda psicológica. Se vocês precisarem de apoio psicoterapêutico, busquem ajuda. Se vocês estão necessitando de um apoio psiquiátrico, busquem também auxílio e orientação profissional, porque fazendo isso, vai estar cuidando de você e assim cuidará melhor do trabalho a qual você acredita e confia que Deus confiou a você. Um grande abraço, continue assistindo nossos canais, nossas redes sociais e vamos estar sempre trazendo e falando sobre psicologia, ciência, saúde mental e bem-estar social.